Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E bem galera, há algumas afirmações que para as pessoas de hoje em dia soam como completos absurdos, mas a história revela, por exemplo, que durante a Idade Média, enquanto a ciência atravessava momentos difíceis e sofria descrédito, as pessoas acreditavam em vários tipos de maluquices. Ainda que nós do canal Fala do Mundo e Games saibamos que existem muitos conceitos equivocados sobre a antiguidade, é fato que da era medieval para cá, o conhecimento humano evoluiu e muito. E no vídeo de hoje você vai conhecer 11 absurdos que as pessoas acreditavam na Idade Média. E no final desse vídeo ainda tem um bônus especial para você. Então já deixa o like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais curiosos e curiosas como vocês aqui, beleza? O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo e Games. Número 11. Pessoas minúsculas dentro de espermatozoides. Sim, era nisso que acreditavam os eruditos no século 17 e 18. Eles pensavam que a criança já estava formada dentro do espermatozoide e que só precisava crescer. Assim, o papel da mulher ficaria limitado à função de incubadora. Olha só que absurdo. Não, nada a ver, irmão. Pouco tempo depois, surgiram os opositores dessa ideia, para quem o início da vida acontecia no corpo feminino. A semente masculina apenas despertava essa vida. No fim das contas, a verdade estava em algum lugar entre as duas teorias. Número 10. Titíviros. Na Idade Média, os livros eram produzidos por monges que escreviam tudo à mão. Não é de se estranhar que eles cometessem erros. Afinal de contas, todo mundo erra. No entanto, pelo visto, esses religiosos não queriam admitir as falhas, pois inventaram até mesmo um demônio específico para erros de escrita, chamado de Titívulos. Supostamente esse espírito reunia todos os erros de um monge em uma sacola e seria apresentado durante o julgamento para entrar no céu ou para ir para o inferno, Então eles apresentavam nessa sacola todos esses erros ortográficos ou erros durante a vida desse monge, justamente para ter a alma dele. Olha só que loucura. Número 9. Coração enterrado separado da pessoa. Antigamente, transportar corpos era muito complicado. Mas e se o defunto tivesse pedido para enterrar ele num local que seria muito especial para ele? E aí, como é que seria? Não sei. Para casos assim, as pessoas por volta do século X costumavam extrair o coração e sepultá-lo no lugar onde seria impossível colocar um cadáver inteiro. Contudo, só os ricos poderiam fazer algo assim. Entre eles estavam Ana Bolena, Ricardo I e Frederic Chopin, apesar de este último não pertencer à era medieval. Número 8. Um animal podia ser intimado para comparecer à corte. Os animais podiam ser considerados criminosos. Eles eram até levados a julgamento com advogado, juiz e tudo mais. E olha só que loucura, eles poderiam ter, dependendo da sentença, eles poderiam ser enforcados ou até mesmo aprisionados. Já era. Em uma ocasião na cidade suíça de Lausanne, a corte intimou larvas que estavam sendo processadas por comer as plantas dos jardins. Elas não compareceram, assim foram excomungadas e expulsas da cidade. Já os gatos estavam entre os bichos mais executados, pois acreditavam-se que eles tinham parte com o demônio. Isso levou a um extermínio felino e a uma consequente proliferação de roedores. Estes, por sua vez, teriam sido os responsáveis por espalhar a peste pela Europa. Isso sim é um verdadeiro crime. É verdade. Número 7. Sangue de gladiadores contra a epilepsia. Antes das batalhas, os gladiadores da Roma antiga faziam sacrifícios aos deuses, que davam força e resistência. Isso fazia com que muita gente pensasse que o sangue daqueles guerreiros tinha propriedades milagrosas. O famoso Plínio escreveu sobre o assunto e disse o seguinte: os epiléticos bebem sangue de gladiadores como se fossem o elixir da vida. Acreditam que é melhor beber quente enquanto a pessoa ainda respira. Que merda, hein? Número 6. Bruxas usavam os órgãos masculinos como mascotes. Na conhecida obra O Martelo das Bruxas, menciona-se que as feiticeiras roubavam os órgãos masculinos para usá-los como mascotes. Elas colocariam os membros no ninho e os alimentariam. O mais estranho é que essa história não surgiu do nada. Na medicina, existe algo conhecido como síndrome de couro. Quem sofre do problema acredita irracionalmente que seus genitais estão desaparecendo.
E como era de se esperar, a culpa disso recaía sobre as mulheres tidas como bruxas na Idade Média. E aí, você gostaria de ter um ninho de órgãos masculinos aí na sua casa? Comenta aqui, hein? Eu sei que isso é loucura. Mas ó, você também tá gostando desse vídeo? Então deixa o like, hein? Porque isso vai ajudar demais para que o YouTube recomende para outras pessoas. Obrigado pelo seu like e bora continuar com o vídeo. Número 5. Espíritos malignos vivendo em couve de Bruxelas. Ainda hoje, nos países ocidentais, algumas pessoas fazem um corte em forma de cruz antes de cozinhar o couve de Bruxelas. Apesar de haver a crença de que assim o vegetal cozinha rapidamente, o hábito tem outra origem. Na Grã-Bretanha medieval, acredita-se que pequenos demônios se escondiam em meio às folhas da couve de Bruxelas. Se alguém comesse um deles acidentalmente, sofreria de indigestão. Podemos deduzir que as pessoas medievais não conheciam muito a importância de lavar bem os vegetais antes de comê-los. Assim, os cortes em cruz eram uma forma de batizar a couve. Número 4. Alguns animais nascem espontaneamente. Na Idade Média, acreditava-se que mofo, vermes e insetos simplesmente surgiam no lixo ou por desígnios das forças do mal. Número 3. E os castores são peixes. Primeiramente, por alguma razão, os castores eram considerados peixes, e o consumo da carne do animal era permitido durante a quaresma. Em segundo lugar, era sabido que os testículos do castor possuíam propriedades curativas, o que fazia o bicho ser muito caçado durante a Idade Média. A crença popular dava conta que quando um castor entendia que não poderia escapar dos caçadores, ele mordia os próprios testículos, e assim conseguiria fugir. A lenda tem até mesmo um lado racional. A secreção produzida pelas glândulas do animal continua sendo usada por perfumistas atualmente. Mas mesmo assim não deixa de ser uma ideia bem louca, não é verdade? É verdade. Número 2. Bebês não sentem dor. A afirmação segundo a qual crianças pequenas não sentem dor parece um verdadeiro delírio, mas o contrário só foi provado 30 anos depois que muitas crianças sofreram por cirurgias feitas sem anestesia. Então, quando a criança chorava, eles achavam que era apenas aí uma reação nervosa, dos tecidos aí nervosos do corpo da criança. Olha só que loucura, galera. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Número 1. Demônio musical. Ué? Bem, na Idade Média, a igreja proibia certa combinação de sons na música. O trítono, por exemplo, que é quando há um intervalo de tons entre as notas, era proibido, pois essa combinação parecia satânica demais. Quando alguém era flagrado tocando músicas com trítonos, podia acabar nas masmorras da Inquisição. Olha só que loucura, galera. Até demônio musical existia aí na era medieval, só para vocês terem uma ideia, né? E finalmente o bônus que vocês estavam esperando, é claro. Uhul! Ainda que a Idade Média seja considerada a Era das Trevas, muitos dos rumores são exagerados. Por exemplo, que as mulheres eram constantemente humilhadas, sequer sendo consideradas gente. Na verdade, ainda que existissem precedentes desse tipo e que geralmente as mulheres fossem tidas como pessoas da segunda classe, a condição feminina não era tão deplorável quanto podemos pensar. E nem todas aquelas que não casavam terminavam num convento. Muitas ajudavam os pais nos cuidados com a casa, afinal, porque elas iriam perder um par de mãos para o trabalho. Outras aprendiam um ofício e trabalhavam no mesmo ritmo dos homens. Como se pode ver nessas ilustrações, mulheres das classes baixas tinham o direito de dominar qualquer tipo de profissão. Muitas das mulheres, inclusive, trabalhavam como escribas, encadernadoras, vendedoras de livros, cervejeiras, lavadeiras, pedreiras e vidraceiras. E aí, galera, vocês já conheciam alguma dessas curiosidades absurdas da era medieval? Deixa aqui nos comentários, hein? É claro! Além disso, qual dessas curiosidades você achou mais absurda? Comenta aqui pra mim também. Eu separei mais 2 vídeos incríveis para você passar mais um pouquinho de tempo aqui comigo, aprendendo mais sobre a era medieval, Egito Antigo, era vitoriana, entre outras. Então fica aqui comigo que no final já vai aparecer para você 2 opções de vídeos incríveis para você assistir. Eu vou ficando nessa e te espero para o próximo vídeo, hein? Fui!